Olá, amigos da Rede ABC de Comunicações, canal 45, UHF, canal 14 na Vivax, TV a cabo. Iniciamos mais um Perspectiva, o seu programa de entrevistas ao vivo da televisão regional. E hoje recebemos em nossos estúdios em São Caetano do Sul o Dr. José Ricardo Dias, médico e vereador em Santo André, que vai abordar vários temas, entre eles o tabagismo. Boa noite, doutor Ricardo, obrigado pela presença. Boa noite, Joaquim, boa noite a você, telespectador do programa aqui e da Rede ABC. Muito obrigado. Antes de começar o bate-papo aqui, eu vou chamar de Zé Ricardo, né? Zé Ricardo, fica mais fácil, sabe? Também é um nome político, e ele é bem jovem, não dá para ficar o senhor, o doutor e tal. Zé Ricardo, questão de ler um breve currículo teu, muito breve mesmo, porque o telespectador já te conhece, mas precisa saber de algumas informações. O Dr. José Ricardo Dias é filho de metalúrgico e dona de casa. Foi criado em um lar com orientação cristã. Com uma vida escolar repleta de bons resultados, estudou no SESI e na Escola Adventista. Se destacou por seu espírito de liderança natural, conseguindo de forma democrática organizar, junto com seus colegas, ações comunitárias, além de ser escolhido sempre o representante da turma. Em 1987, o Dr. José Ricardo ingressou no curso de medicina, formando-se depois de dedicação e sacrifício, já que, natural de uma família humilde, enfrentou e venceu as dificuldades como todo universitário que luta para pagar seus estudos. José Ricardo recorreu a bolsas de estudos e o antigo crédito educativo. Formado em dezembro de 1992, foi convocado no ano seguinte para o serviço militar na condição de tenente médico da Força Aérea Brasileira, a FAB. Nessa época, exercitando a cidadania, serviu à pátria por um ano como médico da Base Aérea de Santos, uma unidade militar da FAB, onde ministra treinamento dos oficiais aviadores para aviões e helicópteros. Ao mesmo tempo em que trabalhava na FAB, o Dr. José Ricardo fez especialização em medicina do trabalho. Recebeu do Conselho Brasileiro de Oftalmologia o título de especialista na área. Fez ainda especialização na Faculdade de Medicina da USP em Medicina do Tráfego e assim pôde começar a atuar em consultório de exame médico do Detran em oftalmologia e no poupa-tempo de São Bernardo do Campo. Preocupado com a saúde das pessoas, há 16 anos realiza um trabalho voluntário ministrando palestras e cursos dirigidos a comunidades, igrejas e escolas sobre tabagismo, droga e alcoolismo, que vai ser basicamente o tema do nosso programa aqui hoje. O objetivo dessa ação voluntária é mostrar sua enorme preocupação com os jovens que são o futuro do país. Após receber um convite de membros da paróquia de Santa Terezinha, o Dr. José Ricardo atende gratuitamente, fazendo parte da equipe de profissionais voluntários da Pastoral da Saúde. Eleito vereador, tem atuado na Câmara Municipal de Santo André, compromissado com o povo em desenvolvimento social e econômico da cidade. Também tem o objetivo de dar continuidade às ações sociais e aprimorá-las. Bom, Zé Ricardo, a gente vai falar basicamente de tabagismo, que é uma área, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores têm muito interesse de saber isso. Para começar, eu perguntaria para você, qual é a relação que a gente tem entre o tabagismo e o setor financeiro? Ele é preponderante até no vício? Se nós observarmos uma coisa, Joaquim, o tabagismo ele é uma coisa que já está enraizada dentro da sociedade muito antes até mesmo do descobrimento do Brasil. Quando Colombo, por exemplo, chegou às Américas, Cabral ao Brasil, já encontraram os índios fazendo uso até de uma forma um tanto diferente do tabaco. Acreditava-se naquela época que o tabaco era um remédio, era um milagre, era uma coisa milagrosa. E o que a gente pôde observar é que o tempo foi passando e o que acontece é que, por exemplo, após a Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, nós começamos a ver Hollywood produzindo filmes, e filmes assim, sempre com aqueles atores charmosos, atrizes bonitas, dando grandes baforadas de cigarro. Vamos citar o nome de um ator daquela época, Clark Gable, por exemplo, né? Que ele era realmente um ator do momento. Então a gente já começou a ver aí a indústria cinematográfica produzindo filmes, produzindo imagens e sempre associando o sucesso, associando o bem-estar, associando pessoas com saúde
ao cigarro. O glamour. O glamour. Né? Não, e se a gente analisar uma coisa, Joaquim, antigamente, talvez na época até dos meus pais e de muitas pessoas que eu tenho certeza que estão nos assistindo, podem perceber a seguinte situação. Antigamente era charmoso fumar, pegava bem fumar. E muitas vezes isso daí fazia parte, como, por exemplo, da sociedade elitizada do momento. E foi a partir da década de 50, quando o rei Jorge VI veio a falecer, que começou-se a estudar os malefícios do cigarro. Então o que acontece é o seguinte: hoje a gente sabe que o cigarro ele tem uma importância financeira, social, muito grande entre as pessoas que o fazem uso, ou até mesmo a indústria da propaganda da TV. Hoje, por exemplo, no nosso país está proibido a propaganda de cigarro. Mas a indústria do tabaco ela é extremamente esperta. Alguns países de primeiro mundo, como na Europa, aqui no Brasil, na América, estão proibindo, por exemplo, o tabaco nas propagandas e até, por exemplo, na Fórmula 1. Veja só que existem países que é proibido, quando tem corrida, o próprio piloto estar com logomarca ou com a marca daquele cigarro. Então, o que a indústria do tabaco, na realidade, fez junto com as empresas que ali se investem pesadamente com respeito à Fórmula 1? Transferiram as corridas para países que estão liberados, e aí libera-se a imagem, inclusive para os países proibidos. Por isso que a gente vê hoje, inclusive esse final de semana vamos ter um GP, estão muito no Oriente Médio, invadiram o Oriente Médio, Ásia, então a gente percebe que aí está girando muita, mas muita grana realmente. Nós temos que pensar o seguinte: as indústrias de tabaco não estão tão preocupadas talvez conosco, que sabemos dos malefícios, mas eles estão preocupadas de repente com China, que tem realmente a maior população do mundo, Oriente Médio, onde é totalmente liberado, e se eles conseguirem divulgar a imagem lá que passe no mundo todo, como é num grande prêmio, realmente vai alcançar os países que tenham alguma restrição. E porque depois você não tem como editar isso, não tem. Cortar. Até porque é ao vivo, né?